Tá bom? E para não atrasar, eu vou pedir uma outra pessoa, tipo assim, a irmã Cláudia, o pastor Jefferson, missionária Antônia, que são pessoas rápidas. Olha, eu vou ler Abacuque 3, 17 e 18. Vou pedir então a irmã Cláudia para ir para o Provérbio 30 e ler para mim o versículo 7 e 8. E o pastor Jefferson lê para mim livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. A missionária, o Zé Domingo, não, aqui eu sou, vou deixar o Zé, vou te poupar, viu Zé? Vou te poupar. É porque eu escalei poucos versículos aqui do que eu vou falar hoje. O Nê, Tiago 5, versículo 20. Tiago está depois de Hebreus. Viu? Tiago 5, 20. Irmão, se vocês perderam o versículo, pode me perguntar. Amém? Eu garanto para vocês que eu não vou dar mal resposta para ninguém. E nós estamos aqui de Santa Ceia e nós temos que fazer bonito hoje, né? Se na Santa Ceia você ficar machucado com o pastor, não, já não vai mais, né? Não, eu não escalei aqui a diaconisa Lesina, não escalei a Célia, não escalei outras pessoas aqui, porque para ser rápido. Quando você encontrar, irmã Cláudia, você me avisa que encontrou? Encontrou? Provérbios 30, versículo 7 e 8, versículo 7, versículo 8, o senhor já encontrou também? Mateus 24, 35, o Ney já encontrou Tiago 5, versículo 20, depois de Hebreus, viu? É o primeiro livro depois de Hebreus, o livro de Tiago. Então, irmãos, eu vou ler aqui para nós, aqui, para a nossa meditação, o primeiro versículo. Olha só. Olha só o que o Senhor fala para nós. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Amém, meus irmãos? Vamos então, já eu te peço você para ler, irmã Cláudia, pode aceitar Tiago Ismael, pode aceitar irmão Ney. O senhor é Tiago 5:20. É isso, pode deixar que eu vou já pedir para ler. Irmãos, o que Deus está falando para nós aqui? Para que nós não tenhamos medo de nada. Está todo mundo. Eu estava observando a fala do meu amado pastor Marcinho, ele está correto. Nós estamos chegando em épocas difíceis, épocas turbulentas. Irmãos, esse ano de 2025 é um ano que está perigoso de acontecer muitas mortes lá em Brasília. A situação em Brasília está tão complicada que pode se tornar uma guerra civil. Lá na Ucrânia e na Rússia, eles foram tentar fazer a paz lá, começaram a discutir. E falando em terceira guerra mundial. Mas o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite? Ainda que o fruto da figueira minta, o Senhor estará cuidando de você. Glória a Deus. Aleluia. É Deus. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Tenha fé. Meu Deus. Você precisa crer que Deus cuida de você. Aleluia. Exerça a sua fé. Exerça aquilo que Deus te deu. Porque o Senhor fala que a fé é a certeza das coisas que não existem. E pela fé você vai trazer a existência. Você precisa de aprender. Jesus falou para aquele cego: se você tiver fé, segundo a sua fé, veja. E ele viu. Meu Deus, aleluia! Outra passagem que Jesus fala sobre a fé. Se você tiver fé, ainda no tamanhozinho de um grão de mostarda. O que é uma sementinha de mostarda? Jesus fala com você: se você tiver fé, do tamanho de uma semente de mostarda, você tem o poder de transportar um monte para o outro lado, dizer ao morro: sai daí, e aquele morro vai ter que te obedecer, porque a fé, meu irmão, é algo que Abraão exerceu quando
o seu filho, Abraão sabia. É Deus, nos ensina a usar a nossa fé, Jesus. Jesus poderia ressuscitar. Glória a Deus. E daí, Louvado seja o teu nome, meu Deus. Chega crendo que Deus falou com ele. Nos Você ensina, Deus. tem uma nação. E aí, Aleluia. Olha a fé de Abraão. Se o Senhor Glória a Deus. me diz vai sair uma nação, eu estou entregando assim meu filho para ele. Glória a Deus, aleluia. E quando Abraão entrega, Deus então fala: Abraão, eu já vi a sua fé. Ali já apresentou um cordeiro. Aquele cordeiro que foi apresentado ali, ele tinha a tipologia de Jesus, o cordeiro imaculado, o cordeiro sem mancha, que foi morto no madeiro. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Foi por mim, Então, muitas Jesus. vezes Deus está testando você e você não está sabendo. Deus está testando a sua fé, você não está sabendo. No momento de você exercer a sua fé, você não está sabendo. É, Jesus. Irmãos, eu vou falar rapidinho para vocês um testemunho. Um testemunho de alguém que eu vi dar. Há muitos anos atrás, assim que eu casei com a missionária, nós perdemos o nosso sobrinho. Ele voltou para Jesus e foi fazer uma campanha de oração num certo lugar. E eles amarraram a correntinha da campanha no bracinho dele. E ele foi para lá. E ali ele aceitou Jesus, ele reconciliou com Jesus, ele estava ali buscando o Senhor. Mas às vezes, irmão, nós colhemos aquilo que nós plantamos. E tem colheita que ela amarga. Tem colheita que ela dói. Tem colheita que dói demais quando ela chega. Eu já dei o testemunho do rapaz que morava no vilarejo. Aquilo não é história, irmão, aquilo foi real. Ele morava no povoado, todo dia eu amaldiçoava aquele povoado. Um dia eu vou sair deste lugar, um dia eu vou para a cidade grande. E quando eu voltar, bem aqui eu quero voltar. Eu quero comprar uma fazenda e eu quero viver assim. Só que quando eu chego na cidade grande, aconteceu com ele o tipo que aconteceu com o filho pródigo. Nada dava certo com ele. As coisas para dar certo para nós, irmão, tem que ter Deus em primeiro lugar. É, Jesus. Abraão, Glória a Deus. Abraão clamou a Deus por ajuda para conduzir aquele povo, para tirar aquele povo do deserto. E Deus então enviou o primeiro anjo. Moisés. Foi Moisés. Obrigado aí, viu, bem? Alguém que vai assistir a mensagem sabe que foi consertado aí, viu, irmãos? Está sendo gravado. É Moisés. Eu falo de Abraão porque eu acabei de falar de Abraão agora. Então Moisés estava tirando aquele povo do deserto. Está lá registrado aí. Êxodo 33, versículo 15. Olha só o que aconteceu. Abraão foi muito educado com Deus. Moisés. O Senhor está muito bom, anjo. Moisés. Moisés é Moisés. Consertando de novo. Consertando aí para o pessoal que vai assistir a nossa mensagem. É Moisés. Amém, meus irmãos? Está em Êxodo 33, 15. Aí vocês vão ver lá, vai consertar. Então Moisés agradeceu a Deus. Foi muito educado com Deus, o Senhor está muito bom. Mas não me faça arredar um passo deste lugar, se a tua presença não for comigo. É Deus, sem ti não chegamos a Quando lugar você vai para o nenhum. trabalho, como você faz? Você fala para o Senhor: entra comigo, Jesus. Você é o primeiro a entrar nesse recinto. Quando você vai no banco, você fala: Senhor, entra comigo, põe na minha boca a tua palavra para conversar com qualquer funcionário. Quando você é chamado diante do juiz, você tem colocado Deus para entrar com você. Quando você levanta pela manhã, você ora, colocando o seu dia na presença de Deus. Eu coloco, Quando Deus. você vai comer, Aleluia. você vai aquela criança que fez a oferta com 5 pães e 2 peixinhos a Deus. Sim, meu Deus. O filho de Deus, o que ele fez? Ele agradeceu primeiro. Ele agradeceu primeiro, depois ele pediu. Quando ele agradeceu, ele sabia da vitória. E aí, meus irmãos, Moisés falou: não me faça arredar os pés deste lugar, se tu não for comigo. Você faz isso. Você tem sido assim.
amados irmãos, sabe esse ministério? O porquê que ele está aqui? O porquê que nós estamos aqui? Porque quando nós resolvemos fazer uma campanha de oração, porque nós já não aguentava mais carregar a cruz, nós então fomos para o monte buscar de Deus uma resposta. Nós estávamos decididos a jogar tudo para o alto, pôr as coisas no carro e ir embora. Mas quando chegou lá, Deus falou com nós em Zacarias 11:17. Ai dos pastores que abandonam as ovelhas. Aí eu comecei a pensar, irmã Fia é uma ovelha? É. A irmã Cláudia é uma ovelha? É. Jacques Ismael é uma ovelha? É. São Francisco é uma ovelha? É. Então mesmo nós fazemos, missionários, é ficar quieto. Deus nunca deixou nós passar vergonha. Vocês estão vendo aí tudo pintadinho, tudo belezinha? Nunca passamos vergonha. Sempre mantemos o nosso nome. É muito difícil, irmão, os pastores de hoje não estão vivendo de escândalo. Nós já estamos com 2 anos aqui. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Então, Deus. seguindo a palavra, nós observamos aí homens de Deus. Paulo, como eu falei, Paulo chegou perto do Senhor e falou assim: Senhor, Paulo tinha um espinho na carne. Uns falavam que é uma coisa, outros falam que é outra. Eu acho que o espinho de Paulo na carne era essa luta, querendo fazer só o bem e não conseguindo. Aí você quer ser super campeão? Você acha que você não pode falhar? Falha, meu irmão, seja humilde. Hoje é dia de conserto. Às vezes uma atitude sua, uma brincadeira sua, machucou seu irmão. Um gesto seu machucou. Eu estava ali, outro dia, uma irmã chegou perto de mim. Você me perdoa? Me perdoa de quê? Não, porque você falou uma coisa assim, que feriu meu coração. Eu ri. Não, jamais. Deu mesmo, nunca pensei isso não. Mas aquilo estava machucando aquela irmã. Aquilo estava ferindo. Aquilo poderia virar algo maior. Aí a gente acha que não é. Às vezes a gente acha que não faz nada. Agora chegou a hora da nossa irmã Cláudia ler Provérbios 30, versículos 7 e 8. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Sabe quem fez essa palavra? Moisés, quando estava lá com aquele povo, recebendo o pão dos céus e o povo reclamando. Moisés se falava com o Senhor: Senhor, então me dá riqueza. Deus dava. Mas o que Moisés previu? Espera aí, Senhor, não me dá mais do que o suficiente para me sobreviver. Porque Moisés sabia que se ele pegasse em riquezas, Jesus falou: onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Você sabe disso? Quanto mais for avaliado o seu carro, nosso Deus, não pode nem encostar nele. Não encosta não. Quantas das vezes você chega numa casa, tem lá o porta-pantufa, o porta-galocha, você só no interior, porque tinha lama, viu? Então tinha lá o galocheiro. Eu lembro de tudo isso, porque eu andei em lugares que tinha tudo isso. Quando eu estava na igreja fazendo catequese, eu andei em um lugar em que os meninos comiam no pé. A água carregada na cabaça, tirava a semente, rapava por dentro, para eles carregar a água deles. A carne era seca, pescava, colocava na parede assim os peixes para secar. O arroz era pilado. Meu filho, vai lá pilar o arroz hoje, que nós temos que fazer almoço. E seja rápido, porque nós temos gente lá no mato lá trabalhando. Aí o menino pegava a mão do pilão,
Aí, mamãe, eu limpo esse arroz, mas quando a senhora fazer o arroz, aquele caldinho que fica por cima, a senhora me dá? É delícia ou não é, Marcelo? Nossa, Deus, tá tentação. E forte. E aquele mingauzinho era para dar para um nenenzinho. Não, meu filho, hoje eu não posso dar porque tem um neném do seu irmãozinho aí para poder tratar. A mãe com o menino lá no balaio, balançando, e o menino. Mas eu, meu filho, posso socar o arroz aí? Pode pilar ele, que eu vou te dar um jeito. Eu dou meu jeito aqui. Eu lembro dos senhores vindo na cidade comprando uma saca de maçã. Aí chegava lá, a mãe pegava aquela maçã, cortava aquela flepinha, para dar uma flepinha para cada um. É Deus. Outra coisa que eu vi, irmãos, hoje eu não vejo mais. Os meninos, você chegava lá, os mais velhos, tipo assim, né? O menino chegava, benção, Deus, benção. Respeitaram os mais velhos. Essa semana, irmã Cláudia, eu vi alguém que eu batizei e ele me tratou com tanto desrespeito que aquilo doeu lá no fundo do coração. Fez tipo aquilo que a senhora falou comigo, irmã. Foi lá no fundo, ardeu. Gente, preparei esse menino, batizei esse menino. Por que me tratar com tanto desrespeito? Só porque está desviado? Eu lembrei que quando a gente viu os mais velhos, a gente tomava bênção. Os rapazes iam namorar, chegavam, batia na casa do pai. Eu estou gostando da sua filha. O senhor consente? Se o pai consentia, falava logo, consinto. Se não consentia, não consentia mesmo. Eram os casamentos que não tinha divórcio. Eram os casamentos que só a morte separava um do outro. Hoje, a pessoa casa, qualquer motivo, é advogado, é cartório. Não honra mais os relacionamentos. O que a irmã leu? O que Moisés pediu? Não me deixa usar a palavra mentirosa. Moisés tinha preocupação em não pecar. Sabe por quê? Moisés aguardava o advento de Jesus. Você sabe o que é a palavra advento, irmãos? Advento é vinda de Jesus. A palavra maranata significa hora venha, Senhor Jesus. Aleluia! Quando você canta Maranata, vem Jesus, é porque você está dizendo vem Jesus. Quando você diz Maranata e depois você fala vem Jesus, você repetiu, porque é igual, por exemplo, quando você fala o nome do Senhor no hebraico, Abba, você está falando Pai. Quando Jesus Cristo falou Elohim, Elohim, ele falou Deus meu, Jesus está voltando. Teve alguém que está falando que essa palavra que Jesus está voltando está ferindo a Bíblia. Eu só sei que ele está voltando. Ele está só aguardando mais um pouquinho para ele voltar. Agora chegou a hora do Senhor soltar a leitura aí, para nós encerrarmos essa parte aqui e nós vamos para outra parte. Mateus 24, versículo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Amém, meus irmãos? Então, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor Jesus, você não pode estar brincando de preparar, não. Você tem que estar preparado agora. Se Jesus Cristo chegar aqui agora, nós temos que ir. Você não pode ficar. Se você está fazendo coisas erradas, para, pelo amor de Deus. Se você está mentindo, para de mentir. Se você está fumando, para de fumar. Se você está bebendo, para de beber. Se você está derrubando o Senhor, para de roubar. Se você está levantando falso contra o seu irmão, para com isso. Tudo que a Bíblia te aconselhar, cuidado com os falsos profetas que vem dizendo que tudo que nós podemos fazer, cuidado com eles, se agarra na palavra, leia a palavra, irmãos. Aqui na nossa igreja, irmãos, nós não pregamos doutrinas humanas. Nós não temos doutrina humana, nós temos a Bíblia Sagrada. O que eu falo com você, meu irmão? Se você perder a sua salvação com a Bíblia na mão,
É porque você quer, porque antes nós não tínhamos acesso à palavra, mas hoje nós temos acesso à palavra. Aquele moço chegou aqui, viu nós doando uma Bíblia para alguém, me pediu uma Bíblia. Quando ele veio aqui, ele já levou uma Bíblia que a minha esposa preparou para ele. Antes a gente pegava uma Bíblia velha, você gastava ela de todo o seu coração, você ficava guardando, porque era difícil de adquirir. Uma Bíblia era uma coisa muito cara, muito difícil de ter. Aquela Bíblia que a irmã Cláudia usou e falou aqui, o irmão Samuel viu ela, bate com ela. Me dá ela para mim, eu quero essa Bíblia. Então leva. Aí o outro viu, não, também quero uma Bíblia. Veio. Mas o mais importante é você ler o que está na Bíblia e não ferir a Bíblia. Não sei qual Eva acrescentou. Mas nós temos que ser fiel. Deus é fiel. Se Ele falou que Ele vai vir, Ele vai. Se a palavra de Deus não passa, não vai passar. Eu preciso encontrar nós preparados. Eu preciso de colocar minha vida em dia. Eu preciso colocar minha vida em dia e me preparar. Você está igual a virgem louca. A virgem louca que estava desse jeito. As virgens loucas que sabiam o que era certo, mas não fazia. Mas a virgem prudente colocou a vida dela no altar. E foram poucas. E tem muitas virgens loucas por aí. É verdade. Agora vamos então com o nosso amado irmão Né. Ele fala, o nome dele é Francisco. O diretor falou para mim que ele quer ser chamado de Né. Então eu vou chamar de Né. Mas não Neném, viu? Tiago, Sabe que aquele que se dá converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. você sabe por que é isso, irmão? Pode se aceitar. Você sabe por que eu resolvi finalizar com essa palavra? É porque tem muitas pessoas que evangelizam pessoas desviadas. Evangelizar pessoas desviadas é a coisa mais difícil, irmão. Porque quando a pessoa aceita Jesus, olha só a igreja. Quando a pessoa aceita Jesus, sai dele um demônio. Saiu dele um demônio. E quando ele desvia, volta aquele demônio mais 7, vai para 8. Você já pensou? Quando ele aceita Jesus e se batiza, sai dele um demônio. Mas quando ele desvia, entra no corpo dele, aquele que estava, volta e traz mais 7. Então, quando você vai falar do amor de Deus para uma pessoa desviada, né, pastor Marcelo? Nós dois sabemos a dificuldade que é, que já fizemos isso há muito tempo no evangelismo. O desviado, ele conhece a Bíblia. O desviado, ele fala, quantas pessoas, quando nós lemos da palavra de Deus, que nós não podemos fazer tal coisa, o que o desviado fala? Não. O que entra pela boca do outro não contamina, não. Quer dizer que você está indo contra Jesus? Você está indo contra a palavra que diz o que devemos fazer? Esse negócio de andar assim, eu não quero ser crente, porque ser crente tem que andar bem vestido, tem que andar bem coberto, porque os crentes de hoje estão uma vergonha, viu, irmãos? Infelizmente está. Eu estou vendo crente aí que eu não estou conhecendo eles. Eu estou vendo pessoas falar que é cristão aí, que é membro de igreja, que eu não estou conhecendo. Que tipo de vestimenta é essa que esses caras estão vestindo? Ou é que essas pessoas estão vestindo? Eu falo com os irmãos, não é para me gabar não, mas eu tenho vergonha de sair de camiseta para rua fora. Eu nunca saí. Eu tenho vergonha, pastor Gerson. Eu me sinto envergonhado. Se eu vou ali no supermercado, ali do Velado, ali comprar alguma coisinha, só compro alguma coisinha ali, eu visto roupa, irmãos. Eu não vou de qualquer jeito. Se eu for ali no São João ali comprar um pão, eu vou de visto minha roupa falhada. Eu não vou sair do jeito que eu estou em casa. Dentro de casa eu estou com um short até aqui no joelho, uma camiseta, mas eu não saio. Eu sou pego do Espírito Santo. É verdade. Irmãos, agora há pouco nós vamos então